Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo canal 22 NET, 522 HD e também pelo Facebook, Larga Brasa na TV. Eu vou dar uma notícia, com todo cuidado, porque hoje as mídias sociais têm muitos fakes. O que são fakes? Até o Papa tem medo dos fakes. São mentiras que o cidadão engendra, distribui, joga, compartilha e não sabe nem se é verdade ou não. Mas, da fonte que veio, que eu recebi, é uma fonte confiável. E diz o seguinte, que o presidente da Câmara, Rodrigo Simões, emitiu um comunicado fazendo uma retrospectiva do seu trabalho, enumerando atividades positivas, etc., mas declinando da sua possibilidade de reeleição, porque a Câmara, a eleição é por 1 ano, com direito à reeleição por mais 1. E ele deu a versão, está lá publicado, que eu quero confirmação, mas é um começo de conversa. Hoje pela manhã eu recebi às 9 da manhã a seguinte informação. O grupo do Igor de Oliveira conseguiu mais X votos que davam um contexto de 15 a favor dele e, obviamente, pelo menos em termos de disposição de contra a favor, contra o Rodrigo Simões. Rodrigo Simões estava sendo apoiado por grupos que também faziam parte do, vamos dizer, tipo de apoiadores da Câmara, a chamada base aliada. E o Nicanor Lopes fazendo o trabalho de meio de campo, etc. Mas agora, a questão de minutos, eu recebi esta informação de fonte confiável de que ele abriu mão da sua candidatura. E que há um grupo fechado com Igor de Oliveira. Aliás, havia um grupo trabalhando há muito tempo a favor de uma outra chapa que não aquela a que pertencia Rodrigo Simões. E ele fez um arrazoado, falando das coisas que ele acredita que tenham sido boas para a Câmara Municipal e que a equipe se vangloria de tê-las feito. Então está aí. É o que eu tenho a dizer. Se for verdade, é furo. Se não for verdadeiro, vamos apurar de quem é o fake. Porque nessas eleições sempre tem mentiras e tal, etc. Agora, há que se verificar bem. Eleição antecipada, ninguém ganha. Ainda mais em Câmara Municipal. Uma jogada na hora, que, aliás, é o grande medo daqueles que se consideram eleitos, é um vereador levantar e falar, senhor presidente, eu quero 5 minutos para articulação política. Quero dizer isso. 5 minutos. Quando se fala em 5 minutos de articulação política, então a coisa é problemática. Eu não sei, o telefone está tocando aí, ô Denis? Dá uma olhada para mim se é alguma informação sobre isso que eu divulguei agora. Pode abrir e até tocar para o telefone que ligou agora. Certo? Se não for, peça desculpa e está tudo bem. Eu recebi agora de uma fonte confiável. Outra coisa, vou dizer para vocês o que aconteceu outro dia. Há alguns dias, eu recebo um relato de um fato que, sinceramente, se verdadeiro, é digno de apuração e está sendo apurado. Uma senhora que esteve em muitos cargos e que era aquele tipo de inimigo fatal, guardar os documentos para apresentá-los na hora certa para alfinetar, e não só alfinetar, mas para derrubar adversário. E esta senhora guardou muitos documentos em todos os cargos por onde ela passou. Uma pessoa da sua família
viu tanto documento cheio de carimbo, cheio de coisa, achou que aquilo podia ser jogado fora. Juntou-os a todos e os colocou em uma caixa de um tanquinho de lavar roupa, não é de lavar outra coisa, lavar roupa, certo? E passou um cidadão por ali e viu aquele monte de papel. Opa, vou fazer a férias hoje. Colocou em cima do carrinho e foi embora. No meio do caminho, estava meio úmido, a caixa se abriu e os documentos voaram diante de um posto, perto ali de onde morava a pessoa. O dono do posto pegou e viu que a coisa era complicada. Muito documento sério. E ele ligou para a Polícia Federal, que foi lá. E começou a investigar. Agora, tem a segunda parte, que eu estou olhando direitinho o que me chegou, para depois eu informar. Tudo com cautela, sem querer, né? Igual falamos ontem aqui com o delegado, Dr. Edson Souza, delegado da Polícia Federal, que fez um programa inteiro que nós vamos reprisar no dia 2. É digno de ser visto. Vamos falar de coisa boa? Chega fim de ano, você vê tanta coisa que eu vou te contar. Ribeirão passou por cada uma, que Deus me livre. Agora a visita da velha senhora aí, né? Com os papéis e tal. Parecendo fazenda para tudo quanto é lado. É fazenda tecido, né? Tecido do jeito, carimbado e tal. Bom, é o seguinte, vamos falar da Associação Cristã dos Moços. Eu trouxe o pessoal aqui um dia e eu fui lá ver Bancal São Tomé e fiquei bobo de ver. Organização, limpeza, inclusive objetivando o quê? Cada setor dá uma preparação para o esportista. Cada uma. Então é o setor da academia, é o setor da natação, é outro. É isso, aquilo, outro. Então é o seguinte, eu quero dizer que é coisa maravilhosa, que o que esse pessoal está fazendo é algo inédito em Ribeirão. O objetivo salutar. E não é só visando dinheiro, porque o que eles fazem é para custar muito dinheiro e apenas uma colaboração que se pede quando da inscrição e tudo mais. Eu vou dizer para vocês, é digno de a gente participar, da família de Ribeirão Preto participar. Coisa séria, seríssima. Fábio Sampaio, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Mais uma vez, muito obrigado por estar fazendo Mas é verdade, vocês não precisam agradecer nada, é justo, perfeito e pronto. Robson da Saúde, fala, Saúde. Boa tarde, tudo bem? Fala, senhor Saúde. Esse daqui é o... Ô, Robson, você é encarregado de qual setor da ACM? Hoje eu sou encarregado da musculação. Musculação. Tá aí para ninguém botar defeito e ele é propagandista, tá? Lá é chamado de CCF, dentro da associação, onde o pessoal trabalha com a parte dos treinos resistidos. O que foi? Pode ir falando. Pode ir falando. Eu estou ouvindo aqui o pessoal está me dando um recado, só que eu não tenho ponto, né? Eu não uso ponto, né? Mas e aí, ô Robson? Então, hoje lá na CM eu trabalho dentro do CCF, onde o pessoal faz a parte do treinamento resistido, né? A musculação, conhecida como musculação, que é de extrema importância para a população, para as pessoas, visando saúde principalmente, né? Que beleza. E você tem aí atletas que começaram bem baixinho, bem pequenininho, que hoje estão despontando. Sim, com certeza. A sua área de musculação. Isso. Hoje eu trabalho dentro da musculação. Exatamente. Mas, por exemplo, quem nada pode fazer musculação para desenvolver determinados pontos que ele vai usar na natação. Exato. Dentro da ACM, hoje em dia, nós temos a parte do desporto, que são os esportes de quadra, temos a piscina, temos a parte do fitness também, onde as pessoas fazem a ginástica, bike, essas coisas. Que bela academia que vocês têm lá, hein, Fábio? É um bom espaço e está em expansão. A
partir de fevereiro começamos a segunda fase das obras. Fazer uma segunda fase. de Eu me lembro bem quando a dona Isaura Latuf vem me procurar, falou, Morandini caiu do céu, a CM de São Paulo vem para a nossa área, né? E aí eu sei que realmente era algo muito bacana, bonito e, inclusive, hoje eu vi que aquilo se ampliou de uma forma que veio valorizar o bairro. Sim, certamente. A CM está bem ali no meio do Jardim Irajá, numa área de perto do centro médico. Aliás, eu tenho aqui o vice-presidente aí de uma área do centro médico. A CM vem crescendo e atendendo hoje mais de 2.800 pessoas ali no Jardim Irajá. 2.800 pessoas na região, do entorno. Exatamente, com muita atividade física, olha, principalmente para a família. Que coisa importante, a educação dos funcionários. É um dos nossos valores. Principalmente respeito, responsabilidade, cordialidade e, acima de tudo, amor ao próximo. Nós valorizamos muito o conceito cristão de amar bem, amar as pessoas, respeitá-las acima de tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eles não falam. O esporte é o esporte. E eles usam aquela velha máxima latina, mens sana in corpore sano. O que quer dizer isso? Uma mente sadia tem que ter um corpo sadio. E um corpo sadio tem que ter uma mente sadia. Então eles desenvolvem um trabalho com os jovens que estão espolcando para a vida, estão se desenvolvendo. E eles fazem reuniões com eles para que saibam de cada cabecinha daquela o que pensam da vida, o que precisam da vida, o que querem, o que almejam para o futuro. E eles dão esse trabalho complementar, uma educação psíquica paralela à educação muscular e etc. Tal, não é isso? Exatamente. Esse é um projeto muito bacana que nós chamamos do projeto Inca Líderes, de desenvolvimento de liderança jovem na comunidade. Ele passa por um curso que nós temos paralelo às atividades de 2 meses, corre todos os sábados, né, para a formação do jovem. A última turma se formou há 15 dias atrás, com 22 jovens participando do programa. Sem religião. Sem religião. É aberto à religião. É aquela história. Tem Deus, tem Cristo, etc. Tal, é cristão. Exatamente. E daí vão para adiante. Porque o jovem tem um papel fundamental na sociedade. A gente tenta desenvolvê-lo para que ele participe ativamente, seja um voluntário e uma pessoa solidário, com princípios. Principalmente com princípios éticos, ainda de mais do que a gente vê hoje na nossa sociedade, a formação começa de base. Embaixo, exatamente. O esporte é só o meio. A gente utiliza o esporte para poder cativá-los e aí fazer o desenvolvimento mais amplo dele sobre os aspectos morais e éticos. Né? E, Robson, você tem sentido que o jovem tem aceito? Porque ele quer fazer exercício, porque ele está com os hormônios nos trinques. Então ele precisa fazer exercício, precisa jogar toda a potencialidade dele, a energia para fora. Mas ele tem que ter o direcionamento. Porque se ele sair por aí dando pontapé, soco em muro e etc. tal, ele não vai resolver nada, tem que direcionar. É sim, isso. Sim, exatamente. Dentro da CM hoje, esse trabalho com o jovem é muito interessante porque você... Jovens, masculinos e femininos. Sim, com certeza. E a gente vê muita diferença. Dentro de uma aula de futebol, onde muitas vezes o pessoal utilizaria de palavras de baixo calão, né, os palavrões e tudo, uma aula de futebol nossa não existe isso, entendeu? Então, quando ocorre, os próprios jovens, os próprios parceiros ali, colegas, já dão um toque no amigo que falou. Que então, até o carpinteiro, quando dá uma martelada no dedo, ele fala, puxa vida, que dor horrível. É uma questão diferente, porque eles passam por todo esse processo. Você sabe que é uma questão dentro, de educação, né? Sim. Se você vê que todo mundo falando, na hora do vamos ver, você explode também. Uhum. Se você vê, ouve, observa ninguém falar, você vai ver que você está fora do contexto. Né? A união, né, dentro do grupo, claro. Turmas de vôlei adulto que nós temos lá também, você nota a união do pessoal, turmas de basquete. Com relação a martelada no dedo, é porque... Para suportar uma martelada no dedo, haja educação. E ficar quietinho. Haja educação. Eu posso falar por causa própria, porque eu não tive uma martelada no dedo. Eu machuquei o meu dedo com... E tá aí, eu não sabia, rapaz. Eu sou adivinho. Acho que além do Lagarbrás, vamos montar uma lojinha com bola de cristal. Fábio, como é que faz para a pessoa que quiser adentrar, que quiser participar, que quiser
enfim, comprar um título, obter acesso? Como faz? Ele precisa se tornar um associado, ele vai até a recepção, ele vai receber as informações sobre os programas de atividade, ele vai adquirir uma inscrição e vai pagar uma mensalidade. Essa mensalidade é destinada à prestação dos serviços que vão ser oferecidos. Para manter aquilo lá não é brinquedo, hein? E 20% disso... E a água toda tratada, aquecida. Exatamente, em uma cidade quente como Ribeirão. Pois é, mas aquecida dentro dos padrões normais. Do time da temperatura. E procura a ACM, vai ter acesso às informações, vai optar por planos individuais ou familiares. E o investimento que ele também faz no social, porque ele paga as atividades físicas dele e 20% é destinado ao desenvolvimento dos nossos projetos sociais. Então, a ACM, ela está ali no Jardim Irajá, na Rua Pascoal Bardaro 526. Ela tem um site dela, www.acmsaopaulo.org, onde a pessoa pode obter mais informações sobre a instituição como um todo. Temos um telefone de contato, que eu peço permissão para falar, 3623-2151. E queria também ter a oportunidade, Morandini, de divulgar um pequeno projeto nosso importantíssimo, que é do projeto de férias, o programa Super Férias. Ah, o programa de Super Férias vai ter? Vai, já estamos na 17ª edição dele, sempre no mês de janeiro e julho. Começa agora no dia 15 de janeiro, a primeira semana de 15 a 19, para crianças de 4 a 6 anos, e depois de 22 de janeiro a 26, para crianças de 7 a 14 anos. Atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, reflexão, jogos inteligentes. Paga para participar? Tem custo, porque é uma semana que ele vai ficar lá das 9 da manhã até as 5 da tarde com alimentação. Tem alimentação, inclusive. É um programa que a gente começa as inscrições agora, antes de terminar dezembro, as inscrições se encerram, porque é muito procurado. Então, atenção, quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. E o importante nesse programa é a integração dos jovens associados, jovens do projeto social e principalmente os jovens da comunidade em volta ali da CM. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu neto treina natação lá. Ele já treinou em outros lugares. Ele falou, é organizado, é sério, e o pessoal cuida muito da questão da saúde do pessoal. Exatamente. Isso que é importante. Falando um pouco em saúde, agora final do ano entra o verão e o pessoal busca muito, né? Eu quero agora projeto verão, vai emagrecer e tudo mais. E isso é uma coisa importante que eu gostaria de deixar claro, para sempre que você tiver interesse em buscar uma atividade, primeiríssima qualidade, quer iniciar essa atividade física, o exercício físico, é de extrema importância os profissionais, buscar profissionais qualificados. E nós oferecemos dentro da ACM hoje, você entrando, a partir do momento que você se torna um associado, passa pelo médico. Após passar pelo médico, tem a avaliação física. Essa avaliação física é muito importante dentro da ACM. Um aluno, apesar de termos mais de 2.800 sócios dentro da ACM, todo associado, todo aluno que chega dentro da sala de musculação, ele tem um treino direcionado a ele, devido à avaliação física. Tá? Então, pela avaliação física, eu defino quais são os objetivos. Para não ter um ataque cardíaco, para não ter um estresse, etc. Né, Fábio? Exatamente. Ô, Fábio, repita o telefone, por favor. A Rua Pascoal Bardaro 526, ACM telefone 3623-2151. Veja, é uma entidade de interesse público, de utilidade pública, certo? O que se cobra ali é apenas para custeio, e muito menos que o custeio. Exatamente. Não é verdade? Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado, Morandini. Venham quando quiserem, ainda mais com curso de férias. Poxa vida, olha aí. O pessoal chega agora nas férias, não sabe onde deixar as crianças. Tem que trabalhar e tudo mais. Começa o dia inteiro, começa cedo, vai até a tarde, vai com boia, com tudo. Vem para a CM. Obrigado. Vai para a CM. Dirijam-se para a CM. Daqui a pouco eu vou trazer o doutor Alexandre Cruz. Ele era o diretor da saúde mental. Tem algum insano que mandou embora depois do intervalo. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro.
Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Até sexta-feira, o doutor Alexandre Cruz era o diretor da Saúde Mental de Ribeirão Preto. Mas o Diário Oficial foi publicado na sexta, com data retroativa dia 22 de novembro. Não sei por que isso, mas para talvez acertar as documentações contábeis, né? Com data retroativa. É sempre assim. E ele foi retirado, entrou um outro cidadão, certo, com mais gabarito, né? O tempo que ele estava lá, ele não o qualificou para continuar. Mas é assim mesmo. Né? É assim. Hoje estão pegando tudo pessoal de fora, corregedora de Catanduva, outra não sei o quê, de Cravinhos, não sei o quê. Eu acho que é importante, região metropolitana, né? Região metropolitana. Tem que pegar o pessoal de fora, né? E daqui fica fora. Bom, o daqui fica fora e o pessoal de fora, dentro. Agora, eu quero falar com o doutor Alexandre, ele não me pediu para falar isso, não, nem pediria. Mas eu quero falar com ele, reconhecendo o seu trabalho e o seu valor. Eu estou falando isso por minha conta e risco. Pode contar que tem mais risco que conta. O doutor Alexandre foi eleito agora vice-presidente do Centro Médico. Sinal de que o pessoal acredita nele. É gabaritado. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Moreno. Quando é que foram as eleições do Centro Médico? As eleições do Centro Médico foram agora em outubro, próxima data do Dia do Médico. Foram feitas de forma diferente para permitir maior participação do médico. Foi utilizada a via eletrônica dessa vez. Via eletrônica? Isso, e isso para estimular a participação. Vários associados preferiam ir lá no Centro Médico e votar pessoalmente. Que aliás fica perto aí do ACM, né? Do lado da ACM, né? Fica perto da Associação Cristã de Moços, ali no Irajá. E foi uma eleição muito produtiva, foi bastante movimentada e ganhamos, né? Ganhamos a eleição. Bom, o senhor continua lá e também continua como médico do setor de saúde mental. Sim, continua. Lá na Rua Pará ainda não? Eu vou ver se eu vou ficar na Rua Pará, no CAPS 3, ou se vou para um outro lugar. Eu ainda estou examinando. Nós estamos precisando muito de médico direcionado para a saúde mental, né, doutor? Hoje, agora, foi ontem, eu recebi uma informação segundo a qual houve um aumento substancial de suicídios para pessoas com mais de 70 anos. Diz que dá uma depressão e a pessoa procura... Isso vem aumentando, preocupa. É sinal de que o idoso está ficando cada vez mais afastado, né? Não está integrado, né, doutor? É importante isso. Até os parentes deixam lá como se fosse um pano velho. E não é uma conduta de países desenvolvidos. Você nota que o país, quanto mais desenvolvido, mais preocupação tem com as pessoas de idade, que são um acervo importante de conhecimento, de experiência, de preparação e tudo, mas parece que o país ainda não saiu dessa condição de ser país jovem, né? Apesar de ter 500 anos, e de ter país europeu que não tem 500 anos, né?
tem história, mas não tem 500 anos enquanto país organizado. E nós temos aqui, então, essa situação do idoso, e sem muitas vezes receber qualquer tipo de respeito, consideração. Notamos que mesmo a relação acadêmica, mesmo de professores de universidades famosas, USP e tudo, quando há um afastamento do cargo da academia, é como se ele tivesse... morrido. É como se ele tivesse sido completamente alijado. Eu entrevistei muito o professor Sérgio Ferreira, que foi quem descobriu vamos dizer... A bradicinina. Não, a bradicinina foi o professor Maurício Rocha Silva. Ele fez o captopril. Desenvolveu o captopril com veneno da jararaca. Isso, e ele descobriu uma outra coisa que pouca gente sabe. Ele descobriu o efeito da aspirina, quando de um infarto, nas artérias e veias. Porque a aspirina dilata a artéria e veia, fluidifica o sangue. E ele foi fugido da Revolução aqui, para a Inglaterra, participou de um grupo e conseguiu estabelecer essa ligação entre a aspirina e o bem-estar na hora de um infarto. Certo? Professor Sérgio Ferreira. Então, e ele veio, eu trouxe várias vezes, e ele reclamava disso. Ele estava na medicina ainda, ele ia lá para dar as aulas dele, mas se sentia meio, vamos dizer, meio afastado. Essa é uma situação... Tem um outro professor que precisa dar um apoio para ele muito grande, José Eduardo Dutra de Oliveira, um dos maiores nutrólogos do mundo. É assessor da ONU para assuntos de alimentação. Isso é fundamental, é uma reserva de conhecimento, uma reserva de experiência, uma reserva de profundidade de compreensão sobre várias questões. E esse alijamento é um conceito antagônico, assim, afastar, é meio antagônico com a própria ideia de universidade. As grandes universidades do mundo mantêm o pessoal com mais ideias, em conselhos, em outras atividades, vão às bibliotecas, são periodicamente consultados por alunos mais jovens para trabalhos de pesquisa. Então, assim, me parece que isto é uma coisa aqui, do trópico, e que eu não sei quanto tempo vai demorar para evoluir. Mas, de fato, precisamos mudar isso, e acho que essa situação... Tem que haver uma política do idoso. Política não é só fazer o exercíciozinho de manhã cedo e fazer aqui, ali e acolá. Tem que ter uma política de integração. Isso. Agora eu pergunto para o senhor, há quanto tempo o senhor está na saúde mental? Eu fiquei na coordenação 11 anos. Quando nós entramos na coordenação de saúde mental, havia um grupo que estava instalado desde 96. Eles ficaram 10 anos falando que iam construir mais centros de atenção psicossocial em Ribeirão Preto, e em 10 anos construíram exatamente 0 centros de atenção psicossocial em Ribeirão Preto. Nós precisamos de mais, né? Em 2006, quando eu assumi, nós, em 2 anos, entregamos o primeiro centro de atenção. Depois desse período, tinha 2 centros antigos funcionando. Isso, em 1 ano e meio, nós conseguimos ver a licitação, ver prédio, arrumar equipe, montar e tudo. Montamos um centro de atenção psicossocial com funcionamento 24 horas, o que não tinha aqui, e com médico todos os dias, o que o centro atual não tem. Então, assim, nós conseguimos montar isso num período curtíssimo de tempo. Depois, em 2011, entregamos outro centro de atenção psicossocial, que era o infantil, que funcionava ali na Avenida Dom Pedro, agora está na Visconde do Rio Branco, perto do Hospital São Paulo. Depois disso... Então, na Altinorantes? Ali no Higienópolis. Então, Barão do Amazonas... É mais para lá, né? Depois disso, nós conseguimos ainda montar a casa de passagem, brigaram com a gente que não queria, o mesmo grupinho, falavam que eu ia acabar com a saúde mental da cidade, ficaram repetindo esse refrão, ele está acabando, ele vai acabar. E esse grupo foi completamente incapaz, não conseguiram, aparentemente não foram competentes o suficiente para montar os centros de atenção durante um período de 10 anos aqui na cidade.
Depois que nós entramos, nós conseguimos montar um, montar outro, depois montar outro, e no final, quando iam acabar ali com o PAN, iam dispersar os profissionais, que era neuropediatra, pediatra, fonoaudiólogo, assistente social, enfim, ia dispersar. Eu falei assim, olha, por que você não pega esses profissionais então, senhor secretário, e faz um centro de atenção psicossocial novo? Com isso, nós conseguimos fazer quatro unidades. Mas isso daí é muito importante, porque hoje, com a falta de hospital psiquiátrico para colocar... Se não tiver um centro de atendimento psicossocial, nós vamos ter nas ruas muitos problemas sérios. Muitos. Na fase pior do governo anterior, do governo passado, teve uma fase que eles falavam que não tinha dinheiro para nada, e depois nós vimos os problemas... Os furos. Com os dinheiros, para onde que vazava essa questão do dinheiro. Nós, sem dinheiro aqui, fomos para São Paulo, pedimos ajuda ao professor Ronaldo Laranjeira, que muito nos ajudou, conseguiu 80 vagas em comunidades terapêuticas aqui nessa região, pagas diretamente pelo governo do estado, sem custar um centavo para a municipalidade. O pessoal montou algumas comunidades, fiscalizaram algumas comunidades melhores, que não maltratassem o usuário, que cuidassem ele com cuidado e respeito, conseguimos montar. E criamos uma relação também com vários grupos que atuam de amor exigente, que dão suporte comunitário para o padre Haroldo Rans, Frei Haroldo Rans. Todos com ligação com o Frei Haroldo Rans. Então, assim, foi esse trabalho só foi possível por causa de muito esforço. Agora, durante todos esses anos, o refrão do grupinho era sempre o mesmo, que eu ia acabar com a saúde mental, que não sei o que lá. E o senhor ficou quantos anos? 11? Eu fiquei 11. Eles falavam, não acabou, né? Eles falavam que eu não ia durar 6 meses na época. Mas o quarto é de 9, né? Doutor, eu quero dizer o seguinte, eu trouxe aqui para cumprimentá-lo pela eleição como vice-presidente do Centro Médico. Muito obrigado. Isso é questão de respeito, é questão de reconhecimento. Com relação à sua saída de lá, do Centro Psicossocial, nós já pusemos repórteres para fazer alguns levantamentos. E temos algumas coisas já levantadas, além dos aviões de carreira no ar. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Lenin. Depois do intervalo, vou falar coisas importantes. Aliás, o Lagabras sempre fala. Mas o Rodrigo deixou de concorrer à presidência da Câmara. Pelo menos é o que eu recebi pela internet, pelo bookzinho ali. Depois do intervalo. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite, vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV+, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br.
Atenção, comunidade italiana. Capite? Vamos trazer aqui agora o Daniel Laguna. Ele é do movimento associativo Italiane dell'Estero, certo? Coordenador. Está com o Luiz Rufino. Boa tarde, Luiz Rufino. Boa tarde, Mourão. O Daniel Laguna, para quem não sabe, ele é filho da Hanna, do Rod Hanna. Aliás, neto de um grande amigo que eu respeito, Fuad Hanna, que foi vereador, foi, inclusive, diretora de trânsito do município e tantas outras coisas em Ribeirão Preto. Foi auditor fiscal. O Daniel Laguna, ele está orientando aos descendentes de italiano de como proceder para ter a segunda cidadania. É isso, Rufino? Exatamente. Você também está nessa? Não, o Daniel é um grande amigo. Sim, mas você também é Rufino. Eu sou Rufino, exatamente. Eu sou Rufino e de família Poldi também. E também interessado no assunto, né? Aliás, sou apaixonado pela Itália. Tem uma identificação gigantesca. Mas o Daniel é um amigo de longa data, um amigo de debates intelectuais, na verdade. E o Daniel você poderia entrevistar aqui 5, 6 horas que Quantas você línguas não cansaria. fala? 8. 8 línguas o moço fala. Meu Deus do céu. Bom, eu queria até aproveitar o espaço para explicar... Seu pai foi meu colega do tiro de guerra. O meu pai não, meu avô. O seu avô? Puxa, meu avô. O Quidão. Isso, Quidão. Exatamente. Você deve estar numa foto que tem lá na fazenda. Tenho, pode ficar tranquilo que eu tenho. O Quidão Laguna. Marido da Cleide. Sim, exatamente. E a mãe da minha avó Cleide... Castelli. Isso, o Castelli era o pai dela. O pai dela, também era de origem italiana, mas a mãe dela era Bignatti. linda. Isso. Lia Bignatti Castelli. Exato. O interessante é que o Lia era o nome de batismo. Sim. Tá? O nome dela mesmo, registrado, era Fiorinda, Sim. que era o nome da mãe do pai. Só que a minha... Era bonita, parecia a Dina Lolo... Não, a Sofia Loren. Poxa vida. Tinha um jeito da Sofia Loren. Cacete. Eu convivi com ela, era minha vizinha. Você morava na Saudade? Saudade. 599, ela era do lado. Legal. Entendeu? Certo? O seu Moacir, o pessoal todo. Perfeito. O Moacirzinho era amigo do meu irmão. Que legal. É tudo da família, tanto e quanto. Bom, e aí, Daniel, você está coordenando esse trabalho para que os direitos dos oriundi, ou aqueles jamais abrasileirados, possam ser respeitados. Exatamente. O que nós vemos hoje, já faz um bom tempo, pelo menos nos últimos 10 anos, é um desmantelamento completo da rede consular italiana no exterior. Tá? Esse desmantelamento não só ajuda em questão financeira o Estado italiano, porque ele deixa de aportar os recursos, mas não é esse o principal motivo. Na verdade, existem interesses políticos em que esses descendentes não consigam, de fato, reconhecer a cidadania. Existe um medo... Eu vou votar também em outras pessoas. Exatamente, perfeito. Porque nós temos lá senador, temos uma deputada. Temos a Renata Bueno, que é filha do Rubens Bueno, o deputado. Sim. E o Fausto Longo, que é senador na Itália também. Itália. Eu já o entrevistei. Que interessante. Faz tempo que ele está lá, não é? Faz. Agora, as eleições devem ocorrer agora no começo desse ano de 2018. Né? Então vai acabar esse mandato. Eles teriam que se reeleger se eles forem permanecer. E você não foi candidato? Não, nunca fui candidato, até porque eu fui convidado. Né? Eu tenho 29 anos. Novo. Não me acho tão novo, né? Quase 30. Né? Tem um filho agora, é isso? Isso, tenho um filho, sou casado, né? Hoje em dia não é tão comum casar com essa idade, então eu me sinto até às vezes um pouco mais velho do que os meus amigos da minha idade. Haja vista que o Rufino acho que podia ser quase meu pai. Meu pai nasceu em 70, o Rufino nasceu em 72 e é um dos meus grandes amigos. Que dá. Exatamente. Mas, Daniel, me permita fazer uma pergunta. Teve uma emenda 102 agora, por um senador italiano, que gerou muita confusão. Eu gostaria que você falasse um pouco. É uma emenda que foi muito divulgada. Exato. O que aconteceu é que está sendo votado na Itália a lei de bilancio, é a lei financeira. Ela passa a vigorar em janeiro de 2018. Janeiro agora? Janeiro agora. Tentaram fazer a famosa emenda Jabuti. Sim. Né? Colocaram um Jabuti que limitaria... Emenda Jabuti é botar uma coisa que não tem nada a ver com a história. Exato. Eles injetam lá e quando vê...
Exatamente, exatamente. Esse termo surge lá aqui no Brasil, no Congresso Nacional, porque é o jabuti na árvore. Se ele está na árvore é porque alguém colocou. Não foi sem querer que ele foi parar lá em cima. Não sobe em árvore. Exatamente. Então, essa emenda jabuti foi uma tentativa de fazer a limitação de gerações. E nós do MAE, principalmente, porque o primeiro a divulgar esse jabuti foi um deputado do MAE na Itália, o Merlo. O Merlo divulgou para os coordenadores do MAE no Brasil, e nós fizemos um movimento na internet que teve adesão de pessoas de vários, não é uma coisa exclusiva nossa, nem poderia dizê-lo, seria totalmente injusto, mas nós fomos os primeiros a divulgar que isso estava acontecendo. E houve um forte movimento aqui, inclusive de pressão sobre os nossos representantes, Renata Bueno, Fausto Longa e o Fábio Porta, que são os nossos representantes lá. E a emenda acabou sendo retirada pela própria pessoa que a propôs. Tá? Essa emenda limitaria até o neto, automaticamente, nascido no exterior, e o bisneto poderia adquirir a cidadania ou morando na Itália quando mais novo, ou pedindo entre os 18 e os 21 anos, tendo fluência não, na verdade um nível B2 pelo menos em italiano. Mas essa emenda foi retirada. Mas isso é importante dizer. Em algum momento vai voltar e não vai ser uma vez. Tá? Então quem tiver direito a reivindicar, a exigir até a sua cidadania italiana, a segunda cidadania, faça-o urgente. Exato. E aí nós entramos numa outra questão. Que o jacaré te abrace. Exatamente. Outra questão. Para a Itália. Quem é a autoridade responsável é o consulado. Então vai lá o Rufino no consulado, quero reconhecer a minha cidadania. Aí o consulado fala, não, tudo bem, só que eu vou te colocar numa fila de 15 anos. Isso é totalmente ilegal. A lei administrativa italiana, 240 de 1990, ela diz que o prazo para a administração pública passa a contar a partir do pedido da parte interessada. Certo? O pedido da parte interessada é quando eu mando o requerimento para o consulado. A partir desse requerimento, a partir do recebimento desse requerimento, passa a contar para os 730 dias. E nós temos consulado aqui? Temos em São Paulo. Em São Paulo. Aqui não temos nenhum vice-consulado. Temos um vice-consulado, mas eles não podem fazer esse procedimento de reconhecimento iure sanguis. Bom, aí você tem que ir em São Paulo, você tem que levar documento, né? Só que eles só te convocam para entregar os documentos depois de 15 anos de filho ilegal. Então, mas e como é que você faz para chegar lá e exigir isso? Perfeito. Existem duas formas. A primeira delas é uma notificação extrajudicial, chamada de FIDA, que é um aviso. Passou o prazo, me atenda ou eu vou para o judiciário. Você precisa primeiro fazer o requerimento. Claro. E eles fazem um levantamento da região que você é, etc. Então, no requerimento, coloca-se o endereço, o telefone, os dados do antepassado italiano e se manda com uma carta registrada com a R. Hoje, em São Paulo, não se manda nem a cópia da certidão do antepassado, é só o requerimento que vai para lá, em São Paulo. Em outros consulados tem os processos diferentes. Então, essa notificação extrajudicial se faz depois dos 730 dias na fila. Tá? Existe uma outra modalidade que eu prefiro, e eu reconheci a minha dessa forma, que é a minha predileta. Você entra na fila, a fila é ilegal, imediatamente você vai ao Tribunal Civil em Roma e fala, tem uma fila ilegal que é uma negação prática do meu direito. Que é isso que essa fila é. Tá? Então existe uma incerteza sobre o meu pedido. 15 anos? 15 anos é uma vida. Então eu peço, o juiz analisa a minha documentação e o juiz reconhece a minha cidadania e manda a administração pública italiana fazer o reconhecimento imediato. Você foi rápido? O meu processo eu peguei um dos juízes mais lentos do tribunal e foi apenas 17 meses, que é o Vincenzo Vitalone. Né? Então, o jabuti de lá. O tartaruga. Para não ser injusto com o pobre juiz, ele pelo menos é um cara muito padronizado. Porque tem juiz que você nunca sabe, parece que é loteria. O mesmo processo, do mesmo tipo, um demora 2 anos, outro demora 5 meses, mas o Vitalone pelo menos é padronizado. Não obstante isso. Não sei se de lá, de onde surgiu essa frase. Cabeça de juiz, bumbum de criança e urna só depois de aberto. Eu só ouvi aqui no Brasil. Lá não tem. Tem. Só que em caso como no Brasil, com jurisprudência formada, a segurança é muito grande. Não existe nada garantido, muito menos processo judicial, mas a jurisprudência é muito forte. Então a chance de não ter êxito é muito pequena. E Daniel, tem muita gente que se aproveita com essa falsa ideia da fila para tirar dinheiro. Tem! Fino, excelente pergunta. Virou um mercado. Virou um mercado. Virou um mercado. Qual é a tática principal que as pessoas usam? Fazer uma residência, eu vou usar um termo forte, fictícia. Agora eu passo a usar instrumental, porque tem muita gente que critica, porque diz, ou é residente ou não é, então instrumental. Fake. Que eu finjo que eu moro no comune na Itália, e aí eu
a autoridade italiana é definida por onde eu moro. Por isso que é o consulado. Onde eu moro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, é São Paulo. Lá na Itália é o próprio comune, é o próprio município. Então eu faço uma residência fake, uma residência instrumental, no mínimo, se não for fictícia, se não for fake, é instrumental, e reconheço a minha cidadania lá nesse comune. E lá não tem fila. Essa é a modalidade que mais se faz. Mas como se faz isso? Com um assessor, que é próximo do oficial do comune, paga-se muito caro. Ele é próximo do oficial do comune, ele arruma aluguel para você, porque você está morando em Ribeirão Preto? Não, eu me mudei para Brasília em 2014. Mas você vem sempre para cá ou só Eu venho sempre porque a maior parte da minha família está aqui, né? Então eu gostaria que você levantasse muitas coisas para orientar esse pessoal. Tem muitos velhinhos aí que estão aí esperando já... Injustamente. Jovem, né? Injustamente. O Rufino me falou que o Daniel é um cara, é o cara. Nós precisamos trazer o Daniel, o Mourão, para conversar sobre o Concílio Vaticano II um dia, que é uma das pessoas que mais conhece. Com muito prazer. Exatamente. Concílio Vaticano II. Exatamente. Sobre a tradição católica. Você vai gostar. Com prazer, estou à disposição. Eu estudei muitas encíclicas. Eu fui da JEC, Juventude Estudantil Católica, aquele tempo, que tinha uma ação política. Aliás, pouca gente sabe que em Ribeirão Preto nós tivemos um arcebispo, D. Luiz do Amaral Mozinho, que era para frente, 1000 vezes à frente. Que os padres que o seguiram, fazendo aqui a frente agrária, que funcionava no círculo operário, certo? Defendendo os pobres que eram massacrados em muitos setores rurais, certo? Esse trabalho foi copiado pelo Francisco Julião em Pernambuco e reconhecido como tendo sido copiado por um brasilianista que lançou um livro há pouco tempo dizendo que saiu daqui a defesa do pobre e oprimido. D. Luiz do Amaral Mozinho. Essa teoria nova da... Que hoje é nome de escola em Ribeirão Preto. Sim, mas é também nome do seminário, né, diocesano. E não só isso, como também é a teoria da nova teoria da Igreja Católica, do Frei Bovo e outras coisas. Dom Angélico Sandro Bernardino, o Celso Ibson de Silos e tantos outros. Bom, esse é um assunto que mereceria um programa inteiro. Fazer um programa. Qualquer comentário que eu faça será insuficiente e não claro. Será um excerto, não e não estará mais confusão do que solução, se eu fizer. Mas, Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um grande prazer, espero ser convidado novamente. Gostei do seu jeitão. Obrigado. Principalmente filho de quem é? Tem um contato, né? Tem algum contato, Daniel? É muito fácil me achar no Facebook, Daniel Laguna, tranquilamente, quem eventualmente estiver me procurando consegue me achar. Lá você me manda uma mensagem no famoso inbox e eu retorno com certeza. Eu busco responder a todas. Eu posso te adiantar que o Daniel estará na FAAP ano que vem, em fevereiro. Nós estamos acertando a agenda. Mas antes eu quero tê-lo aqui. Ótimo. Obrigado, Luiz Rufino. Eu que agradeço sempre, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.